Seja bem-vindo ao nosso canal, curte, comente, compartilhe, se inscreva se ainda não for inscrito, esteja conosco nas nossas atividades. Todas as segundas-feiras, Evangelho no Lar às 20 horas, às terças-feiras, Evangelho presencial às 19h30 e também, posteriormente, terça-feira às 20h30, a nossa irradiação. Todos os sábados, a nossa reforma íntima das 15 às 17 horas. Segue também o nosso telefone para contato, o nosso canal no Instagram, nosso endereço para aqueles que querem conhecer a nossa casa pessoalmente e o nosso QR Code, aqueles que querem contribuir nos auxiliando financeiramente. Vamos então iniciar o nosso Evangelho no Lar. Vamos fechar os nossos olhos, tentar nos concentrar nesse momento, nesse instante, na presença amiga dos nossos benfeitores que estão conosco, da equipe espiritual do SESB responsável por essa atividade do Evangelho no Lar, nos acalmando, nos asserenando. Agradecemos, Pai, imensamente pela oportunidade desse Evangelho, pela oportunidade do esclarecimento, da união em família, de termos esses instantes, o nosso lar iluminado, limpo das energias deletérias que nós mesmos muitas vezes produzimos pelas nossas mentes, pelos nossos desequilíbrios, pelas nossas imperfeições. Convidamos a também estar conosco, realizando esse Evangelho em seu próprio benefício, os nossos irmãos que de forma direta ou indiretamente estejam ligados a nós, ao nosso lar, influenciando-nos e sendo influenciados por nós, imbuídos muitas vezes pelo sentimento de vingança, de raiva e de ódio, pois são vítimas dos nossos erros do passado. Hoje nos perseguem, mas somos nós os causadores das dores e dos sofrimentos que a eles causamos. Que eles possam aproveitar também esse instante em seu benefício, e nós que possamos aproveitar esse instante para nos renovarmos, nos esclarecermos, para transformar o nosso espírito e não mais cometer os mesmos erros, não machucar nenhum coração, mas sim nos aproximar do Pai, evoluir, transformar as nossas vidas e a cada dia nos tornarmos um pouquinho mais santos. Que assim seja, Senhor. Hoje a nossa lição é a lição de número 39, dos animais aos meninos. Meu pequeno amigo, ouça, não nos faça mal, nem nos suponha seus adversários. Somos imensa classe de servidores da natureza e criaturas igualmente de Deus. Cuidamos da sementeira para que lhe não falte o pão, ainda que muitos de nossa família, por ignorância, ataquem os grelos tenros da verdura e das árvores, devorando germes e flores. Somos nós, porém, que na maioria das vezes garantimos o adubo às plantações e defendemo-las contra os companheiros daninhos. Se você perseguir-nos sem comiseração por nossas fraquezas, quem lhe suprirá o lar de leite e de pão? Não temos paz em nossas furnas e ninhos, obrigados que estamos a socorrer as necessidades dos homens. Você já notou o pastor orientando-nos cuidadosamente? Julgávamo-los. Noutro tempo, um protetor incondicional que nos salvava do perigo por amor e lambíamos-lhes as mãos, reconhecidamente. Descobrimos, afinal, que sempre nos guiava ao fim de algum tempo, até o matadouro,
entregando-nos a impiedosos carrascos. Às vezes conseguimos escapar por momentos, tornando até ele, suplicando ajuda, e víamos, desiludidos, que ele mesmo auxiliava o verdugo a enterrar-nos o cutelo pela garganta adentro. A princípio, revoltamo-nos, compreendemos depois que os homens exigiam nossa carne e resignamos, esperando no Supremo Criador que tudo vê. As donas de casa, que comumente nos chamam gentis, através de currais, pocilgas e galinheiros, conquistam-nos a amizade e a confiança, para em seguida nos decretarem a morte, arrastando-nos espantados e semivivos a água fervente. Não nos rebelamos. Sabemos que é um Pai bondoso e justo, observando-nos de certo os padecimentos e humilhações, apreciando-nos os sacrifícios. De qualquer modo, todavia, estamos inseguros em toda parte. Ignoramos se hoje mesmo seremos compelidos a abandonar nossos filhinhos em lágrimas ou a separar-nos dos pais queridos, a fim de atendermos à refeição de alguém. Por que motivo, então, se lembrará você de apedrejarmos-nos sem piedade? Não nos maltrate, bom amigo. Ajude-nos a produzir para o bem. Você ainda é pequeno e, por isso mesmo, ainda não pode haver adquirido o gosto de matar. Não é justo, assim, colocar-nos de mãos postas ante o seu olhar bondoso, esperando de seu coração aquele amor sublime que Jesus nos ensinou. Essa lição dos animais aos meninos é uma lição bem dura para nós, para fazermos mesmo refletir sobre o que a gente está fazendo com os reinos e dos reinos inferiores a nosso. Será que nós estamos agindo realmente de forma justa com eles? Nós estamos exercendo o Evangelho de Jesus com eles também? Porque muitas vezes a gente acha que caridade, que fazer o bem, que auxiliar o próximo é só auxiliar aqueles do nosso mesmo reino, os nossos familiares, aqueles próximos a nós. E Neio Lúcia aqui nos faz refletir, nos chama a atenção para nós pensarmos também nos reinos inferiores, que também eles têm a sua finalidade. E quanta finalidade tem, quantas coisas eles fazem por nós, inclusive, e que se não fosse eles, talvez nós não teríamos condições de estarmos vivos. Eles, o reino vegetal, o reino animal, aqui ele colocou apenas os animais, mas também o reino vegetal nos auxilia bastante na nossa manutenção e no nosso planeta. Os reinos inferiores, a abelha produz o mel, ela fertiliza as plantas, os insetos polinizadores que auxiliam as plantas a frutificarem, a crescerem. Aqui ele diz que são criaturas que também são servidores de Deus e são servidores abnegados, considerados trabalhadores incansáveis, porque a gente ainda titubia para seguir os nossos caminhos, aquilo que nós somos criados para fazer. Nós ainda vacilamos em muitos aspectos
da nossa evolução no que concerne o nosso espírito, mas eles exercem o que foram criados para exercer fielmente. Eu diria que os animais respeitam as leis de Deus na sua integralidade, enquanto nós ainda somos muito rebeldes muitas vezes. E aqui ele nos convida a refletir sobre as nossas ações em relação a esse reino. O que a gente está fazendo dos animais? E aqui ele diz dos mais pequeninos até os maiores, da classe mais inferior ao animal mais superior, digamos assim, aos animais que para nós têm uma significância maior, os nossos animais de estimação, que fica mais próximo da gente compreender. E ele diz que todos eles são filhos de Deus e que nós, então, não podemos matá-los ao nosso bel prazer. A gente não pode ver um formigueiro, por exemplo, e matar aquele formigueiro só porque ele de alguma forma nos incomoda, ou só porque nós vimos e então somos mais fortes, a gente destrói. A gente vê uma colmeia, vê uma abelha e mata, porque ela pode nos fazer de alguma forma mal, nos ferroar. E assim a gente vai fazendo essa nossa pequenas maldades com esses animais. E ele diz aqui, para essa criança, para esse menino, que menino na colocação aqui é o nosso lado mais ingênuo, o nosso lado ainda não desperto da maldade, o nosso lado mais puro de criança, que a criança ela olha pro animal e ela não sabe distinguir aquele que pode prejudicar de alguma forma na concepção do adulto ou não. Tanto que é comum acontecimentos de crianças, por exemplo, que pegam insetos e colocam na boca, pegam na mão, e para elas é natural isso. É o ser humano que diz, não coloca, isso é nojento, esse animal é perigoso. Os nossos medos é que nós vamos então fazendo com que essa criança haja conforme nós. Mas essa criança, esse pequeno, aqui ainda não tinha sido tomado pelo gosto de matar, ele coloca aqui. Para que então olhasse aqueles animais e visse que eles também são filhos de Deus. E que não cabe da nossa parte nós fazermos com eles o que nós queremos só porque somos mais fortes ou porque temos condições. Em uma reforma íntima passada falou algo parecido, falando também das criações dos animais para consumo, e aqui no Evangelho também trata desse assunto, que a nossa necessidade de proteína, de vitamina B12, daquilo que a gente necessita para sobreviver, ela é suprida com muito pouco. Não necessita que a gente se esbanje da carne dos animais. Mas na concepção infantil da nossa parte, foi nos doutrinado através das culturas, das crenças, a acreditar que o churrasquinho do final de semana, o comer a carne exageradamente,
isso é bem visto, denota uma pessoa que tem uma boa condição financeira, é um certo status da nossa parte nos alimentarmos desses nossos irmãos. E o excesso, então, da nossa parte faz com que ocorra uma matança exagerada desses nossos irmãos. Muitas vezes que são produzidos para crescer rápido, para que nós consigamos alimentarmos deles, muitas vezes com muitos hormônios. Os frangos, por exemplo, que são diferentes da galinha, o frango já é criado para que ele se desenvolva rápido para servir de alimento. E muitas vezes eles crescem tanto que eles não conseguem se comportar nas suas patinhas pequenas, nos seus pezinhos, e eles caem. Se nós olhássemos com mais amor, mais empatia com esses nossos irmãos, nós verificaríamos que, ainda que nós não conseguimos mudar de hábito, deixar de nos alimentar com carne de animais, que nós ao menos alimentássemos naquilo que é necessário e não naquilo que esbanja o necessário, porque se esbanjar o necessário faz com que haja uma matança desenfreada de animais, desnecessariamente. Todos os filhos de Deus são criados com o objetivo de evolução, de aprender, de tornar-se mais próximo de Deus a cada instante. Também os reinos mais inferiores evoluirão. Do átomo ao arcanjo, nós evoluímos. Então, até os micro-organismos que residem no nosso corpo físico, que nós somos responsáveis por eles também, estão dentro do nosso corpo, então são absorvidos pelas nossas energias, pelo aquilo que nós alimentamos. Também temos responsabilidade pela evolução desses seres, como de todos os seres do planeta. Então, que se a gente fizer essa reflexão, essa análise de que somos responsáveis por eles. Eles não nasceram, como alguns já ouvi umas pessoas dizerem assim, que os animais nascem unicamente para servir ao ser humano. Não, eles não nasceram para servir ao ser humano. Ele nasceu para evoluir. E, com a permissão de Deus, eles nos servem. Sim, em muitas coisas eles auxiliam. Eles servem a criação de Deus. Então, consequentemente, eles servem também a nós, porque há uma série de coisas que nós precisamos deles. Mas não cabe apenas a eles fazerem a parte deles, como aqui coloca. Eles darem a sua vida, deixarem tudo que eles possuem, a sua evolução naquele instante, para suprir as nossas necessidades. E nós, o que fazemos por eles? Nós estamos auxiliando eles a evoluírem, a tornarem-se melhores? Quando a gente analisa, sem olhar os animais como um alimento, mas olhando como uma criação de Deus, a gente vê como eles estão evoluindo, como aqueles animais que não estão nos matadouros, que não estão nos currais para servir de alimento unicamente, mas alguns tornam membro da família. Já vi galinha sendo criada em casa por criança e tratando como um animal de estimação, e aquela relação tão bonita estabelecida entre os dois, de um cuidado mútuo, a galinha seguindo a criança tão pequenininha,
a criança e ela vai por todos os lados, como se estivesse cuidando daquele pequeno ser. Tão bonitinho de ver. Muitos também, vaca, uma vez eu vi um vídeo de uma vaca jogando futebol, jogando bola, eu falei, nossa, como os animais são incríveis. Porquinhos também, já vi vídeos de algumas pessoas que criam porcos de estimação, e aqueles animais parece que só faltam falar. E quando a gente vai olhando na individualidade de cada um deles, a gente vê que os cachorros hoje são leais a nós, os gatos são leais, porque foi uma criação mútua, foi um respeito mútuo adquirido. Nós não nos alimentamos de cachorro, há alguns lugares que se alimentam de cachorros, mas eu falo aqueles animais de estimação criados por nós para serem animais de estimação. Como há um respeito mútuo quando você respeita os animais, parece que eles também te respeitam e te admiram. É muito bonito de se ver. Então, que fica a reflexão dura, mas necessária, de que os animais não nasceram para servir aos seres humanos, não nasceram para servir de alimento apenas aos seres humanos, mas eles nasceram com o propósito de evoluir como os seres humanos, e que é de responsabilidade dos seres humanos fazer com que eles produzam para o bem, ajude para o bem. Todos os animais no planeta Terra têm a sua produção para o bem. Se nós soubermos amorosamente conduzi-los nesse propósito, nós verificaremos que eles podem nos auxiliar e muito mais do que a gente imagina. Mas, por misericórdia de Deus, para respeitar, inclusive, os animais, muito pouco a gente sabe a respeito dessa interação homem-animal com relação espiritual. Porque se nós soubéssemos, nós violentaríamos mais ainda esse reino. Por misericórdia a eles, aos animais, nós sabemos muito pouco sobre os animais. Mas quando evoluirmos e tivermos a consciência da responsabilidade que nós temos com eles, do propósito de evolução que eles trazem também, nós então conseguiremos ser mais próximos aos animais, a interagir com ele como nós interagimos hoje entre os seres humanos. A gente já verifica isso com os nossos animais de estimação, aqueles que parece que faltam falar com a gente e a gente capta o que eles querem telepaticamente. Parece que há uma conversa, um diálogo não falado, não verbal, mas que a gente sabe exatamente: quer comer, não tá bem, só de observar e da comunicação que eles fazem com a gente. Mas futuramente essa interação será com todos os reinos. Já temos a história de Chico Xavier, que havia um formigueiro que tinha invadido o terreno onde eles plantavam as verduras, e as verduras serviriam para alimentar aquela comunidade. E então iam tacar veneno para matar aquele formigueiro. E Chico, então, pensando no formigueiro, nas formigas, fala com elas: minhas amigas, existe um matagal mais à frente, uma floresta, onde tem bastante alimentos para vocês. Vão para lá, deixe esses alimentos que servem para
para fazer comida para muitas pessoas que necessitam. Então, como se tivesse sido ouvido, e certamente o foi, não da forma como a gente imagina, mas o foi, o formigueiro sai daquele local e vai para a floresta. E aí, quando chegam com o veneno, resta apenas algumas formigas por ali. E aí Chico diz então que essas são as formigas rebeldes. Muito bonita essa lição para mostrar que é possível essa comunicação com os reinos inferiores. É possível, mas ela só acontecerá quando nós merecermos, quando nós tivermos alcançado um ápice de empatia e que essa interação seja para o bem dos animais e para o nosso bem também. E Kardec pergunta aos espíritos se nós deixaríamos de nos alimentar dos animais. E os espíritos respondem que ainda havia uma necessidade orgânica, porque nós nos acostumamos a comer a animais e o nosso organismo então se adaptou a isso. Mas já existem pessoas veganas, hoje vegetarianas, que não se alimentam mais de animais e que sobrevivem. Muitos países, inclusive a Índia, é proibido matar a vaca, é um animal sagrado, que não se alimenta, alguns locais por pobreza não se alimentam tanto de carne e sobrevivem, mostrando que a gente não necessita esbanjar. Se a gente ainda, pela nossa inferioridade e pelo nosso hábito orgânico, nos acostumamos a nos alimentar dos animais, é nossa obrigação que desacostumando a nos alimentar desses nossos irmãos e aos poucos deixando de necessitar da carne deles, mas ir tornando o nosso alimento mais puro. Vai chegar um tempo em que nós não necessitaremos tanto dos alimentos físicos. Os espíritos já se alimentam apenas das energias espirituais. E há certamente planetas em que não há uma alimentação como a nossa, mostrando que é possível. Basta que a gente veja fora da bolha, fora das nossas crenças e dos nossos costumes. Não precisamos exagerar na comilança dos nossos irmãos. Podemos sim mudar os nossos hábitos e também as nossas alimentações. Isso ajudará inclusive a nossa saúde orgânica. Que possamos ficar com essa reflexão. Vamos fechando os nossos olhos para a nossa oração. Mestre de amor, Tu és a luz deste mundo. Pedimos humildemente que ilumine também o nosso coração, que faça o nosso coração semelhante ao vosso. Somos crianças ainda, caminhando pela terra, necessitados de Ti, dos Seus ensinamentos. Sabemos que ainda muito imperfeitos, cheios de conflitos existenciais, de vícios, desequilíbrios emocionais, necessitamos de Vós. Que a Sua presença se faça sempre constante em nosso lar, através da presença dos nossos benfeitores, dos Seus ensinamentos. E que esses ensinamentos calem fundo na nossa alma, para que nós consigamos nos transformar verdadeiramente para com eles. Que passamos a ter
pelos nossos irmãos dos reinos inferiores, um olhar mais empático, como o Senhor nos ensinou, que possamos nos tornar a cada dia melhores. Pedimos pelos lares que nos ouvem, que possam fluidificar as suas águas, fazer a limpeza psíquica do lar, auxiliar caso tenha algum irmão doente, que possa realizar o passe, aqueles que se encontram nos hospitais. Pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos que nesse instante realizam conosco esse Evangelho, e também aos irmãos do mundo espiritual, para que também sejam beneficiados pelo esse amor. E agora que o nosso lar se encontra iluminado, pedimos também pelos lares que não têm a oportunidade de pedirem por eles mesmos, que possam abençoar as regiões de conflito, aqueles nossos representantes do mundo, para que tenham sempre um olhar mais amoroso para com o seu povo. Agradecemos imensamente, Senhor, a oportunidade do Evangelho. Que assim seja. Uma excelente semana a todos, espero todos até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá!